Eu quero dizer para você que hoje a palavra de Deus está em Lucas 5, o versículo de 1 em diante. Lucas 5, 1 em diante, até o versículo 7. Eu vou ler essa palavra no nome de Jesus e eu creio que Deus vai falar com você. Eu perguntei para o Senhor hoje qual palavra que Ele queria ministrar ao coração, né, de vocês e ao meu coração. E o Senhor trouxe essa palavra e eu creio, queridos, que Ele sempre fala. Eu creio que Ele sempre se manifesta. Eu creio, queridos, que talvez você tenha ouvido essa palavra uma vez, 2 vezes, 10 vezes. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu ouvi essa palavra, mas eu creio que ela se renova todos os dias. Eu creio que de repente vem sobre nós uma palavra rema, nossa mente se abre, é fatá. E você começa a caminhar debaixo de uma orientação nova do Senhor para a sua vida, no nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré. E uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos que foram deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Deixaram os barcos de lado, estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhes que afastasse um pouco da praia. Então sentou e do barco Jesus ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas. Lance suas redes. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira. Não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo, eu vou lançar as redes. E quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros de outra embarcação para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ambos embarcações, ao ponto de começarem a afundar. Espírito Santo, fala conosco nessa manhã. Nós dependemos da tua presença, dependemos do Senhor, dependemos de ouvir a tua voz. Ministra aos nossos corações, Senhor. Pai, que ninguém saia desse lugar da mesma forma que entrou, mas que essas pessoas sejam ministradas, tocadas, direcionadas e orientadas pelo Teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu creio que Deus, Ele já está ministrando ao meu coração, né? É incrível cuidar de Deus com as nossas vidas. E segunda-feira, queridos, é um dia maravilhoso. Eu não sei se você gosta da segunda-feira, mas eu acho ele maravilhosíssimo, mega poderoso. É um dia de você começar, mas também é um dia de você mentir para você mesmo. Muitas pessoas, elas usam a segunda-feira como um dia do auto-engano, aonde ela fala assim: não, segunda eu começo a academia, segunda eu mudo a alimentação, segunda eu faço isso, eu faço aquilo. E chega a segunda, você fala: ai, hoje não. Mas eu quero dizer pra você que a segunda é dia de recomeçar. Talvez você venha de situações de frustração, de desânimo, de cansaço, de fadiga.
E os seus olhos estão totalmente no que já foi, no que já passou, do que não tem como voltar mais para agregar valor na sua vida. É o tal do leite derramado, que a vovó dizia. E você fica olhando para aquele leite, você lamuria por conta daquele leite, você sente angústia por conta daquele leite, e você olha para ele e você não consegue olhar para uma visão de futuro que Deus tem para você e nem para o seu presente. Nós temos aí passado, presente, futuro. Nós deveríamos olhar o passado apenas para aprendizado, ou apenas para trazer à memória, como a palavra de Deus diz, aquilo que nos dá esperança. O presente, nós deveríamos permanecer nele 70%, agindo, fazendo, acontecendo, nos movimentando, colocando a coisa para funcionar. Uau, segunda-feira, hoje eu vou esquecer tudo que passou, mas eu vou colocar as coisas realmente para funcionar hoje, nesse dia. E o futuro, você deveria olhar para ele com 20% da sua força, da sua energia, olhar para o futuro e dizer: eu estou te vendo, estou indo para esse lugar, mas eu vou viver esse presente, que é o que Deus nos dá todos os dias, o presente. E essa palavra para mim, ela é muito preciosa, ela é muito poderosa, e eu sei que Deus já está falando muito ao meu coração. Eu não sei se Ele trouxe a palavra eu mesmo trazendo para mim mesma, mas para mim eu sinto de fato a presença do Espírito Santo do Senhor. Essa semana que passou eu recebi uma mensagem de uma pessoa que ela disse assim: pastora, olha só o que ela disse. Todas as palavras, eu gosto muito de ouvir as lives, mas todas as palavras que a senhora fala, ensina, eu já sei. Mas hoje a palavra me tocou profundamente, que meio que eu falei algo que ela não sabia. Queridos, quando nós olhamos para a palavra com essa visão do eu já sei tudo, você está perdida. Você está perdida, você precisa se encontrar. Você precisa de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque a palavra se renova todos os dias. Eu posso ler o Salmo 23, queridos, 200 vezes, 300 vezes, 400 vezes, 500 vezes, 1000 vezes. A palavra é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que espada algumas de 2 gumes. Se você aprender a olhar para a palavra e você entender, meu Deus, a palavra é viva. Mas às vezes lá na sua igreja, lá onde você congrega, às vezes o pastor abre a palavra e você fala: de novo essa palavra? Não, não é de novo a palavra não. Sabe por quê? Porque naquele dia Deus vai falar do jeito que Ele quer falar. Deus vai ministrar do jeito que Ele quer ministrar. Deus vai trazer novas visões, revelações. Deus vai realinhar segundo a necessidade daquelas pessoas que estão naquele lugar. Então, queridos, nós precisamos olhar para a palavra com um olhar de fome, de sede. Com um olhar de, meu Deus, eu preciso de mais do Senhor. Queridos, o Senhor, Ele me orientou no dia da live de Flávia a respeito do jejum, de água, de comida, o jejum de nada, com nada. E eu falei: Senhor, eu não quero fazer esse jejum não. Pelo amor de Deus, sangue de Jesus tem poder. Queridos, e ficar sem beber água, ficar sem beber nada, você não tem ideia. Eu não sei se você já fez esse trem, mas é desafiador. O seu corpo, ele grita por água. E eu bebo água todo dia. Eu gosto de água, eu necessito de água, o meu corpo precisa de água. E eu não uso a água saborizada, eu não uso a água... Não, eu uso água pura. E é isso que nós precisamos entender, que a palavra ela é pura. Ela é verdadeira. E nós precisamos dessa água todos os dias para lavar. Para lavar a nossa mente,
para lavar o nosso coração, para lavar quem nós somos, em nome de Jesus. A palavra que o Senhor trouxe para nós nessa manhã fala de frustração, fala de cansaço, fala de desistência. Frustração, cansaço, desistência. Pessoas que estão frustradas, cansadas e que já desistiram. Tem o louvor, que acho que é da Midian, eu acho, né? Que diz: quem mandou lavar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Esses homens, a palavra diz que eles já tinham pescado a noite inteira. Eles já tinham se empenhado. Eles já tinham se posicionado. Eles estavam agindo. E na cabeça deles do jeito certo. Eles estavam em atitudes contínuas. Mas de tanto tentar pescar, de tanto tentar fazer acontecer. E isso aqui fala exatamente da força do braço. Isso aqui fala exatamente de alguém que tenta fazer tudo sem estratégias do céu, sem orientação do Senhor, sem uma palavra rema, uma palavra de orientação, uma palavra de direção. Fala de alguém que está confiado na sua própria força e não no favor de Deus. E tem uma frase que ela diz assim: mais vale um dia de favor do que 1000 de labor. Às vezes você trabalha 1000 dias e você não tem os resultados que você gostaria. Mas com uma ideia do Senhor, com um favor de Deus, a chave vira. As coisas começam a fluir. Você começa a vivenciar milagres, prodígios, maravilhas em Deus. E é por isso, queridos, que aqui fala que Jesus, ele estava com uma situação aonde uma multidão estava comprimindo ele. E ele vê 2 embarcações paradas, ele vê as embarcações estão paradas. E ele adentra em uma, provavelmente ele pediu para o Simão se ele podia utilizar a embarcação do Simão. Só que ele diz assim, a palavra diz que aqueles homens tinham deixado as embarcações, porque eles estavam lavando as redes. Quando um pescador lava a rede, quer dizer que para ele deu. Que ele não vai lançar mais as redes. Que chegou, né, o final da pescaria. Não dá mais, a gente já fez, a gente já se empenhou, a gente já se esforçou. Então chega. Não dou conta mais. Eu quero perguntar para você. Qual é a área da sua vida que você está frustrada, cansada e desistiu? Qual é a área da sua vida que você já tentou, se empenhou, se esforçou, mas que você olha para ela hoje como eles olharam para a rede? Vamos lavar, não tem mais jeito. Qual é a área da sua vida que você desistiu? Que você está cansada, frustrada, sobrecarregada? Qual é a área da sua vida que você olha e você fala assim: deixa eu lavar essa rede aqui. Pra mim já deu o que tinha que dar. Eu não tenho condição de prosseguir mais. Eu não tenho condição de dar mais passos. Eu não tenho estrutura emocional, espiritual, física de fazer mais nada. Tô aqui, ó, desistindo. Talvez você olhe pro seu casamento e você diga assim: olha, pra mim já deu o que tinha que dar. Talvez você olhe
nesses dias, principalmente, para educar os seus filhos. E você não tem fôlego mais, você não tem força mais. Nunca, querido, se teve uma época tão desafiadora para educar filho. Você dá uma orientação, você dá uma direção, a escola dá outra, as pessoas dão outra, as mídias sociais dão outra, os filmes dão outra. Nunca se teve tanto desafio para dar direção para filhos. E tem pessoas que desistiram. Meu Deus, eu não dou conta. Eu não nasci para isso, eu não dou conta. Frustração, cansaço, desistência. Em qual área da sua vida que você está frustrada, cansada e desistiu? Você está como esses homens pescadores que sabiam fazer. E é interessante que eles eram mestres no que eles faziam. Eles eram pescadores. Mas dentro do contexto daquilo que eles faziam, na própria força do braço, eles não tiveram o êxito diante do que eles estavam fazendo. Qual é a área da sua vida que você não tem conseguido ter êxito? As coisas não fluem, não acontecem. E por mais que você se empenhe, que você se esforce, você não vê nada acontecer, você não vê nada fluindo como você gostaria. E nessa manhã, Deus te trouxe aqui porque Ele quer te dar direção. Nessa manhã, Deus te trouxe aqui porque Ele quer te dar orientação. Nessa manhã, Deus te trouxe aqui para te tirar desse lugar de cansaço, frustração e desistência. Eu quero chamar atenção para você que a palavra de Deus diz que Ele dá força ao cansaço, aquele que está cansado. Aqueles que estão cansados, é o Senhor que renova essas forças, é o Senhor que dá força para aqueles que se encontram cansados. É o Senhor que muda o destino daqueles que estão frustrados diante do seu empenho, diante de tentar fazer acontecer. E é o Senhor que renova a condição daqueles que desistiram. E Ele diz para você, não pare, não desista, não retroceda. Isso é muito importante, queridos, porque começar alguma coisa é muito fácil. Começar um casamento, parir criança é muito fácil. Você se relaciona com alguém, daqui a pouco você pare o menino, acabou. Começar algo, começar um início de um casamento, todo mundo lindo, maravilhoso, oh meu amor, coisa linda. Começar, é muito fácil começar, mas dar continuidade, é aqui, no dar continuidade, que os desafios aparecem. É no dar continuidade que muitas vezes as frustrações aparecem. É no dar continuidade que muitas vezes nós nos cansamos. É dar continuidade que muitas vezes nós nos frustramos. É no dar continuidade que muitas vezes nós queremos voltar atrás e parar. E a palavra diz que Jesus, Ele ministra naquele barco. Ele traz uma palavra de vida, Ele traz uma palavra de esperança, Ele traz uma palavra de transformação. Ele fala de dentro daquele barco. O que eu aprendo com isso? Que eu preciso disponibilizar a minha vida, a minha casa, os meus bens, para honrar o nome do Senhor. Eu preciso aprender e entender que nada é meu. Olha só. O carro que você tem não é seu. A casa que você tem não é sua. O dinheiro que está na sua conta não é seu. Você é apenas um mordomo que cuida das coisas que o Senhor te deu. É tudo dele. Tudo dele.
Só que mesmo sendo tudo dele, ele coloca nas suas mãos. Mas muitas vezes, mesmo sendo tudo dele, você fala: ah, não, eu não quero usar desse jeito, não. Ah, não, eu não quero usar para o reino, não. Quantas pessoas disseram para Deus: Senhor, me prospera, abre portas, faz isso, isso e isso, porque eu vou te honrar. E quando Deus honra você, a primeira coisa que você faz é sair fora dos planos, projetos e propósitos de Deus. Eu lembro de uma mulher, certa feita, conhecida minha. Eu treinei ela. Eu treinei para aprender a criar o futuro. Eu treinei para ela trazer à existência as coisas que não eram como se fosse. Eu treinei ela para poder ela conquistar, ela crescer. Eu gosto disso. Gosto muito. E ela fez todo o processo que eu ensinei. E ela começou a trazer à existência as coisas que não eram como se fosse. E ela entrou no emprego que ela queria. Ela começou a ganhar o valor que ela queria. Ela começou a ter muito êxito. E ela dizia antes, quando ela estava no deserto, que quando eu tiver êxito, eu vou honrar o Senhor. E ela dizia: eu vou comprar não sei o que para a casa de Deus. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ser assim. Queridos, mas quando o mover de Deus chegou sobre a vida dela, quando as coisas começaram a acontecer, quando as coisas começaram a fluir, a primeira coisa que ela fez foi se afastar de Deus. A primeira coisa que ela fez foi se afastar do Senhor. A primeira coisa que ela fez foi achar que o trabalho era dela, que o salário era dela, que tudo era pra ela. Mas eu quero contar pra você, todas as vezes que Deus nos abençoa, não é só pra nós. É para que você seja um canal de Deus, um canal de vida, um canal de transformação, um canal de esperança. Deixa Deus usar a sua embarcação. Deixa Jesus entrar nesse barco. Deixa Ele utilizar a sua vida de uma forma assertiva na presença dEle. Deixa Ele entrar na sua empresa. Diz: Senhor, é tua. Me dá sabedoria para administrar aquilo que é teu. Senhor, me ensina a administrar minha casa, minha família, mas é tua. Não é minha família, é nossa família, Senhor. Tu és o meu sócio principal. Vai ser o que o Senhor diz e não o que o outro está dizendo. É o Senhor quem manda nesse lugar. E eu lembro que quando ela se afastou da igreja e de todos os moveres do Senhor, eu fui visitá-la e na conversa eu lembro até hoje. Meu Deus, como que tem coisas que marcam a nossa vida. E na conversa ali, conversando a respeito de muitas coisas, ela falou assim: pastora, essa semana eu vi o Edir Macedo tomando banho, alguém contando lá numa revista, sei lá onde, falando mal, que ele toma banho numa banheira de ouro. Um absurdo! Tomar banho na banheira de ouro, um absurdo, tanto de dinheiro que esse homem ganha. E aí eu falei assim: olha, o Edir Macedo, ele toma banho na banheira de ouro. Eu acho o máximo. Né? O Edir Macedo, ele hoje é um dos homens mais ricos do nosso país. Mas eu quero dizer pra você, tem igrejas em mais de 160 acho que na época era 164 países. Eles entram na cadeia, eles têm obra social. Você não tá entendendo? Eles fazem coisa que nem o governo faz. E isso não é só aqui no nosso país, é no mundo inteiro. Deus enriqueceu ele? Enriqueceu. Tem um monte de coisa que ele faz que eu não concordo? Tem. Mas tem muito mais coisas que eu concordo do que o que eu não concordo. Eu aprendi a olhar para aquilo que o outro faz de bom e não para aquilo que o outro faz de ruim. Porque quando os meus olhos são bons, queridos,
Eu não me enxergo no outro. Às vezes eu enxergo aquilo que fala mais de mim do que do outro. Apesar de Deus ter dado condição dele ser mordomo de milhares e milhares e milhares e milhares e milhares, uma obra poderosa tem sido feita através da vida dele. Um mover sobrenatural tem sido feito através da vida dele. E aí foi a hora que eu fui de sola de sapato. E eu falei, imagina que Deus te deu apenas um emprego para ganhar alguns R$1.000. E você abandonou tudo por conta de alguns R$1.000. E ele nunca abandonou o Senhor. Apesar de Deus ter tirado ele da extrema pobreza e necessidade. E Deus ter colocado ele entre os príncipes. Entende? Entende isso? Nós precisamos colocar a nossa vida, as nossas finanças, a nossa vida em prol do reino, em prol daquilo que Deus quer. Senhor, o que o Senhor quer? Qual é a direção que o Senhor quer me dar? Qual é a orientação que o Senhor tem para mim? E a palavra diz que Jesus utilizou o barco de Simão Pedro. E depois de utilizar o barco, depois de testar o coração daqueles homens, eles poderiam ter dito, não, nós já estamos arrumando aqui para ir embora. Não, o barco vai ficar aqui. Não precisa. Não vai. Poderia sim ou não? Sim. Sabe por quê? Porque tem muitos de nós que diz não para o Senhor. Deus coloca no seu coração. Eu não sei porque normalmente eu não falo disso aqui. Mas às vezes Deus coloca no seu coração para você semear na vida de um missionário. Para você semear em um projeto social. Para você semear na vida de alguém. E você diz não, eu não vou fazer. Eu quero dizer para você que tudo que você tem é dele, inclusive você, se você de fato se entregou nas mãos do Senhor. E você precisa aprender a ouvir a voz de Deus, a disponibilizar a sua embarcação, a disponibilizar a sua vida, para que você seja um canal de Deus, para que você seja um fluidor dessas águas purificadoras de Deus. E a palavra continua. Finalizada a ministração, vidas foram ganhas, vidas foram salvas, vidas foram restauradas. Jesus disse assim para ele: vá para onde as águas são mais profundas, lance as redes. Jesus deu uma palavra rema. Uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra de mudança, uma palavra de transformação, uma palavra de realinhamento. Jesus disse para ele, vá para as águas mais profundas. Lance as redes para pescar. Águas mais profundas. Fala de uma busca mais profunda na presença do Senhor. Tem pessoas que estão em um local de superficialidade em Deus. Tem pessoas que nunca mergulharam mais fundo na presença do Senhor. No dia que nós estávamos aqui ministrando com Flávia, o Senhor lançou uma palavra. Naquele dia eu ia falar a respeito de medo, de bloqueio de medo, e que era necessário passar às vezes por desbloqueio emocional. O Senhor não deixou que eu falasse. Não deixou. Naquele dia o Senhor trouxe uma palavra para as pessoas que estavam aqui. E o Senhor disse para elas, para que elas utilizassem ferramentas espirituais. Queridos, eu vim exatamente para falar para o povo usar ferramenta emocional. Deus falou assim, não. Eles vão usar ferramenta espiritual.
Porque eu quero fazer um mover na vida deles. As guerras que aquelas pessoas estavam naquele dia de Flávia eram espirituais. E eles precisavam se posicionar espiritualmente. Agora, eu tenho certeza que muitas pessoas que estavam na live de Flavinha naquele dia estão aqui hoje. A minha pergunta é: você usou aquilo que Deus disse que era para você usar? Você se disponibilizou diante daquela palavra? Você foi lá e fez aquilo que Deus disse que era para você fazer? Porque tem um tempo hábil, queridos. Tem um tempo hábil. Tem janelas espirituais na nossa vida que é para aquela hora. Não é para depois. É para aquele momento. São chaves que Deus vem sobre a nossa vida e Ele diz: vai, faz, se posiciona. Às vezes você faz depois e já não é. As coisas já não fluem. Palavra rema é pra hora. Para aquele momento. Houve uma construção de uma atmosfera espiritual. Jesus foi, Jesus pregou, Jesus ministrou. Até os peixes foram ministrados naquele dia. Houve uma ministração de vida, de poder, de esperança, de transformação. Naquele mesmo dia da frustração, naquele mesmo dia que eles estavam cansados, frustrados, desistiram. Naquele mesmo dia, o Senhor trouxe um rema. Que é isso, pastora? Rema é uma palavra revelada. É uma palavra de comando, de direção de Deus para as nossas vidas. Eu quero dizer para você, em alguns momentos da minha vida eu perdi a palavra rema. O Senhor disse assim: Sumaí, faz isso. E eu falava: amanhã eu faço, depois eu faço, eu tô com medo, é muito difícil. Teve pessoas que ouviu a palavra no dia da live que eu fiz com Flávia. Deus falou o coração, Deus ministrou o coração. E a pessoa começou um jejum e a cabeça começou a doer. Ô, pastora, eu desisti porque minha cabeça doeu. É pra doer mesmo. O jejum mortifica a carne, minha filha. Mortificar. Eu não sei se você já botou isso na sua cabeça. Morte. E quando eu tô mortificando algo que tá vivo, vai doer. Vai doer. Às vezes você passa mal. Às vezes dá ânsia de vômito. Palavra rema. A hora certa de você agir segundo a palavra que o Senhor está lançando sobre a tua vida. E o Senhor disse: vai para as águas mais profundas. O Senhor, Ele está dizendo para você nessa manhã: vai para as águas mais profundas. Sai da superficialidade. Sai de um evangelho superficial, indiferente, morno, apático. Apático. Onde você olha para a palavra e você fala: eu já ouvi isso. Sua vida continua a mesma porcaria de vida. Entra um ano, sai ano, entra outro ano, sai outro ano. Porque você não ouve a voz do Senhor. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. A igreja. Entra um ano, sai outro. Continua no mesmo lugar. Continua vivendo a mesma coisa, a mesma história. Ouvir. Ser guiado, ser direcionado. E nessa manhã a palavra rema para nós, essa manhã é: vai para as águas mais profundas. Sai do lugar de superficialidade na minha presença. Adentre no evangelho do reino. Que evangelho é esse? Queridos, durante muitos anos da minha vida, eu participei de um evangelho que só salva. E aquilo eu ficava: Senhor, eu não quero esse evangelho que só salva. Só salva, só salva, só salva. Não, eu não quero isso pra mim. Aí você olhava pro outro lado, o evangelho que só cura.
Aí você olhava para o outro lado, o evangelho que só liberta. Mas dentro de mim tinha um evangelho diferente. Era o evangelho do reino. Era algo a mais. Era de um Deus que salva, mas um Deus que liberta, mas um Deus que transforma, mas um Deus que realinha, mas um Deus que prospera, mas um Deus que traz libertação, que traz cura. Um Deus dos milagres, um Deus dos prodígios, um Deus das maravilhas, um Deus dos dons espirituais que são funcionais, que te dá visão, revelação, palavra rema. Um evangelho de totalidade, não de superficialidade. Tem pessoas que têm uma vida inteira, que você conhece Deus, mas você é superficial. Às vezes o Senhor fala, você até sente ali, mas você volta para o mesmo lugar. O lugar da frustração, do desânimo, da desistência. Deus está dizendo para você hoje, vai para as águas mais profundas. Mergulha mais profundo na minha presença. E para as águas mais profundas, queridos, é mergulhar nas águas do Espírito Santo. É tomar decisões, mas ser guiada por Ele. Todos os dias, no final dessa live, eu digo para vocês assim, que vocês tenham um excepcional dia. Que vocês criem o seu futuro, mas conduzidos pelo Espírito Santo. Conduzidos pelo Espírito Santo. E Jesus diz assim, vai para as águas mais profundas. Simão Pedro respondeu, com um coração cheio de frustração, abatido, talvez cansado, sobrecarregado. Cheio de frustração. Ele diz assim, mestre, nós nos esforçamos a noite inteira. Nós nos empenhamos a noite inteira. Nós fizemos tudo o que nós sabíamos fazer. Mas as coisas não fluíram. Mestre, o meu coração está cheio de frustração, de desânimo, de desistência. Nós nos empenhamos, Senhor. Só que Pedro não parou aí, queridos. E às vezes nós falamos pro Senhor, Pai, eu tô cansada, eu tô frustrada, eu tô sobrecarregada, mas você não ouve a orientação dele para sua vida. Pedro, ele diz, nós pescamos a noite inteira, nós nos esforçamos e não pegamos nada, não conseguimos ter êxito. Mas, no entanto, segundo a tua palavra, segundo a tua direção, segundo a palavra rema, a palavra profética, a palavra de vida, segundo a palavra de transformação que o Senhor está lançando sobre mim. Agora, nós vamos para as águas mais profundas. Nós vamos obedecer a tua voz. Nós vamos ser guiados pelo teu Espírito Santo. E nós vamos nos mover assertivamente para ouvir a tua voz. E a palavra diz que quando eles obedeceram à voz do Senhor, quando eles obedeceram à orientação do Espírito Santo, eles foram para as águas mais profundas. Eles lançaram as mesmas redes, queridos. As mesmas redes. As redes não mudaram. Os barcos não mudaram. A estratégia não tinha mudado. Mas eles tinham agora uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra de realinhamento, uma palavra de vai. Pode ir, porque eu sou contigo. Vai, faz, porque eu vou honrar vocês. Queridos, eu tenho convicção no meu espírito, que Jesus deu ordem aos peixes. Venha, peixe, do norte e sul.
leste e oeste. Que eles tinham pescado a noite toda. Eles eram pescadores experientes. Eles sabiam onde os peixes estavam. Mas eles não conseguiram com a força do braço. Porque eles precisavam de uma palavra de vida, de uma palavra de esperança. Eles precisavam ir para as águas mais profundas. E às vezes, nós não temos os resultados que nós gostaríamos. Na empresa, na vida familiar, no casamento, em tantas áreas da nossa vida. Porque Deus, Ele quer que você adentre num lugar das águas mais profundas. Ele quer que você mergulhe em um lugar de águas mais profundas. Ele quer te tirar da superficialidade. E Ele sabe que quanto mais confortável você e eu estivermos, mais superficial nós somos. Nós permanecemos, nós temos uma tendência à superficialidade. Nós temos uma tendência à mornidão, à apatia, à indiferença. Mas o Senhor nos arranca dessa superficialidade. O Senhor nos diz, vai para as águas mais profundas, queridos, mas Ele não te leva para as águas mais profundas. Você precisa ir. Decisão. Eu já preguei aqui, muita gente se escandalizou e eu disse, sua decisão é mais poderosa que a vontade de Deus para você. A vontade de Deus para eles era que eles pescassem em águas mais profundas, que ele tivesse novas experiências, que ele entendesse que vale mais um dia de favor de Deus do que 1000 de labor. E na verdade, muitos de nós estão na zona de conforto. Você está vendo a coisa caindo nos pedaços, mas você não consegue sair do lugar. E Deus está dizendo, sai desse lugar, vai para as águas mais profundas. Ouça a minha voz, ouça as orientações que eu tenho te dado. Comece a colocar em prática. Para de dizer que você vive de condição. Eu não tenho condição de fazer isso. Quantas pessoas me procuram? Ai, pastor, eu estou aqui na necessidade, em dificuldade, o dia todo, no Instagram. Velho, pega, faz um brigadeiro, vai vender. Faz como eu já fiz, faz um sanduíche natural e vai vender. Sai desse lugar de apatia, de indiferença. Esse lugar de preguiça. Entende isso? Para de reclamar. A reclamação não muda a sua vida. Não muda. O que você tem hoje? Usa o que você tem. Usa o que você tem. Usa o que Deus colocou nas suas mãos. Usa. Sai desse lugar. Vai para as águas mais profundas. Ouça a voz do Senhor. Ouça o rema de Deus para a sua vida. A palavra de Deus, ela diz que Pedro falou assim, nós pescamos a noite toda. Nós estamos frustrados. Nós estamos cansados. Nós estamos em um processo de desistência. Mas segundo a tua palavra, nós vamos lançar as redes. Segundo a tua palavra, nós vamos vivenciar o milagre. Segundo a tua palavra, nós cremos. Queridos, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível sair de um lugar para ir para um novo destino, para um novo rumo. Sem fé, você não vive o plano, o projeto, o propósito de Deus. Porque muitas vezes o que Ele tem para você é totalmente contrário àquilo que você está adaptado. Sem fé, eles precisaram acreditar que nas mesmas águas que eles tinham pescado a noite inteira, agora eles lançariam a rede e eles teriam êxito. Rede não mudou. A embarcação não mudou. O que mudou foi uma palavra de vida. O que mudou foi uma palavra de esperança. O que mudou foi uma palavra rema sobre a vida deles. E a palavra diz que eles lançaram a rede. Jesus deu ordem aos peixes. Venham peixes do norte, sul, leste, oeste.
Venham. Entre, pule para essa rede, entra. Pode vir, eu dei a palavra. Eles tiveram tanto êxito nessa pescaria que eles precisavam gritar por ajuda. Mas não ajuda para socorrer a dor, mas ajuda para dividir a bênção. Deus vai te abençoar de tal maneira. Deus vai fazer você ampliar os seus territórios de tal maneira. Deus vai fazer você crescer, você desenvolver em áreas da sua vida de tal maneira que não é só para você. Todos aqueles que estão ao seu redor serão abençoados. Porque você acreditou. Porque você buscou nas águas mais profundas. Porque você ouviu a voz de Deus. Porque você não deu vida apenas para sua própria dor. Cansaço, frustração, desistência. Você pode ficar olhando para isso, para o seu cansaço, para a sua frustração, para a sua desistência. Ou você pode adentrar nas águas mais profundas do Senhor, ouvir o rema de Deus, ser conduzido pelo Espírito Santo, direcionado pelo Senhor, ao ponto que chaves comecem a virar na sua vida, que haja uma grande pescaria na sua direção. O peixe querido fala de alimento, o peixe fala de provisão, o peixe fala de prosperidade, o peixe fala de resposta de Deus, o peixe fala de milagre. E Deus, Ele está ministrando nessa manhã milagres. O Senhor está ministrando nessa manhã provisão. O Senhor está ministrando nessa manhã portas abertas. O Senhor está ministrando nessa manhã transformação. O Senhor está ministrando nessa manhã mudanças. O Senhor está ministrando nessa manhã para pessoas que estavam paralisadas e estagnadas. E hoje o Senhor está renovando as suas forças, te dando um novo fôlego, te dando a alegria do Espírito Santo, para que você saia desse lugar. Você ouça a voz do Senhor e você comece a se mover segundo a voz, a orientação do Espírito Santo de Deus para sua vida. Porque aquilo que Ele tem para você não é apenas para você. Aquilo que Ele tem para você vai gerar tanta vida, tanta mudança, tanta transformação, que pessoas que estão ao seu redor, queridos, que nunca pensaram em ser abençoados, eles vão ser abençoados, porque você foi para as águas mais profundas, porque você ouviu a voz do Senhor, e porque você foi guiada pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Não apenas para você. Ele primeiro vai fazer em você. E depois ele vai começar a fazer através de você. Todos aqueles que se aproximarem, eles vão vivenciar um mover sobrenatural da presença do Senhor para a sua vida. No nome de Jesus. Eu quero orar por você nessa manhã e eu quero orar também pelas pessoas que estão enfermas. Eu nunca saio daqui sem orar por elas. Nunca. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pai, nessa manhã, nós queremos colocar diante do Teu altar as vidas que entraram aqui. Vidas que estão vivenciando uma vida superficial. Estão vivendo na superficialidade. Pessoas que entraram aqui cansadas, sobrecarregadas, frustradas e desistiram de lutar, desistiram de fazer, desistiram de viver. Eu sei, Pai, que pode ter pessoas aqui que desistiram de viver,
Como um dia eu já tinha desistido de viver, mas o Senhor me trouxe vida. E nessa manhã, Pai, que o Teu Espírito Santo possa soprar vida nesse lugar. Sopra vida, Senhor. Sopra vida, Pai, dentro dos lares, vida dentro dos casamentos, vida na vida emocional, espiritual, na educação dos filhos. Sopra, Senhor. Sopra vida dentro dessa empresa, Pai. Sopra vida, Pai, sobre cada uma dessas pessoas que entraram aqui. E que nessa manhã nós possamos mergulhar em águas mais profundas. Que nós possamos ouvir a Tua voz. Uma palavra rema, uma palavra de vida, uma palavra de transformação. E que nós sejamos realinhadas no Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos ainda por aqueles que entraram aqui e estão enfermos, doentes, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Oramos, ó Pai, para que o Senhor estenda as Tuas mãos, que haja cura. Haja cura, Senhor, nas estruturas emocionais. Cura, Senhor, ó Deus, síndromes do pânico, depressão. Cura agora, Pai, essa ansiedade crônica, Senhor. Senhor, cura, Pai, aqueles que estão enfermos no corpo. Covid-19, câncer. Desapareça agora em nome de Jesus. Corrente sanguínea, volte a funcionar completamente, perfeitamente. Repreendemos toda a infecção nessa corrente sanguínea. Leucemia, em nome de Jesus, cessa agora. Toda enfermidade, espírito de enfermidade, nós te damos uma ordem fora, em nome de Jesus. Nós queremos declarar, Pai, cura e cura completa sobre o Teu povo. Queremos declarar, Pai, que o Senhor é o Deus que cura. E a Tua palavra diz que o Senhor já levou nossas dores e enfermidades. E nós tomamos posse dessa palavra nessa manhã. E nós declaramos que o Teu corpo foi moído, o Seu sangue derramado, para que nós fôssemos curados. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que essa segunda-feira possa ser um dia para criar o nosso futuro, conduzido pelo Teu Espírito Santo. Que vidas aqui saiam de uma zona de conforto, de um lugar de covardia, de inanição, e adentre em uma nova direção na Tua presença, no nome de Jesus. Amém, amém e amém de novo. Louvado e engrandecido é o nome do Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Queridos, nessa manhã, essa é a palavra de Deus para as nossas vidas, uma palavra de vida. Eu recebo, em nome de Jesus, eu recebo. Eu quero ouvir a voz do Senhor, obedecer essa voz de Deus e ser direcionada por Ele, em nome de Jesus. E eu quero lembrar para você que hoje à noite tem o nosso treinamento Transfiguradíssimas, 8 horas da noite, gente, 20 horas, em nome de Jesus, que você não perca por nada. E tem 80 pessoas nessa live, você pode mandar para pelo menos 10 mulheres. Sai com compromisso hoje aqui de mandar pelo menos para 10 mulheres. Olha aqui o convite, entra, faz parte lá do grupo, porque nós vamos mandar ferramentas pelo grupo, nós vamos mandar atividades pelo grupo, tudo pelo grupo, tá bom? Então, para que você possa realmente viver a experiência, você tem que fazer sua inscrição. E eu creio que vai ser muito precioso. Deus, ele vem me sacudindo assim, nesses dias, e eu tô com muita expectativa no meu coração por conta desse treinamento. Inclusive, ontem à noite, quando eu cheguei do culto, o Senhor falou assim, coloca mais essa ferramenta. Coloca mais essa ferramenta. Eu falei, como, Pai? Coloca mais essa ferramenta. Então, ontem eu já aumentei uma ferramenta que nós vamos trabalhar nesses dias. Seriam 3 ferramentas, virou 4, né? Não é pago, é um treinamento gratuito e online. E eu creio que vai ser muito abençoador. Muito, 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 muito abençoador. Lembrando que eu vou abrir as inscrições, queridos, para a mentoria Transfiguradas. Essa mentoria, normalmente eu abro as inscrições dela
Era para ter aberto desde janeiro, mas todas as coisas cooperam para o nosso bem e o Senhor deixou para essa abertura, né, por agora. E a mentoria Transfigurados, eu não tenho nem palavras para poder falar a respeito dela. É incrível, é um treinamento muito poderoso, são 9 semanas de treinamento, de muita restauração, reestruturação, fora 9 semanas comigo, né? Fora com a minha equipe aí e tantos outros parceiros que vêm, que traz uma palavra de vida, que traz ferramentas poderosas. Então é algo muito, muito, muito precioso. Gente, a inscrição tá na bio, faz a inscrição em nome de Jesus, tá? Sandra falou que já fez a inscrição. Você entrou no grupo, Sandra? E não recebeu resposta. Entra no grupo, hoje eu vou mandar lá toda a orientação, entendeu? Coloca o despertador, chega 20 horas, nós estamos abrindo e vai ser precioso. Vai ser precioso. Hoje eu vou fazer 2 ferramentas com vocês. Hoje, só para abrir o negócio, nós vamos fazer 2 ferramentas. Nós vamos estar trabalhando com a ampliação da sua consciência para que você entenda quais são os bloqueios, o que está me prendendo, o que está me aprisionando todos esses anos. E essa semana você vai conhecer um pouquinho mais da minha história. E em nome de Jesus, vai ser muito poderoso. Sandra, volta lá e faz de novo a inscrição e entra no grupo, tá bom? Beijo no coração de vocês. Tamo junto, em nome de Jesus. Beijo com cheiro, um abraço bem apertado. E você tem que vir para o treinamento, trazer pelo menos mais 10. Mandar mensagem para todo mundo aí, para elas virem também, tá bom? Um cheiro.